E esse aqui? A cara. Esse aqui, ele invadiu uma casa onde tinha uma menina de 15 anos de idade. Ele tem um facão e ele ataca a garota no quarto. De repente ele sente que a coisa tá feia pro lado dele. Ele vai embora sem bermuda. Ele larga tudo lá. Quando ele percebe que tá tudo lá, ele deixou todos a bermuda. Quer dizer que ele deve ter ido correndo. Aí, resumo. Aí deixou a bermuda, a polícia acabou, né? A polícia acabou encontrando ele no dia seguinte, né? No meio de uma mata. Agora, como é que a polícia achou ele na mata? Ele tá na mata porque ele estava correndo. Agora, por que ele deixou a bermuda aqui no interior de São Paulo? Por que você deixou a bermuda lá, ô Três com Goma? Põe no Cidade aí. Mãos para trás. E pés algemados. Quem caminha em direção ao Camburão é um homem que foi identificado como sendo responsável por invadir esta casa, que fica em Bom Jesus dos Perdões, no interior do estado. Armado com um facão, ele rendeu e estuprou uma adolescente de apenas 15 anos. Florentino, você tem alguma coisa para falar? Você fez o que a polícia está apontando que você fez contra a menina mesmo? Não, não fiz. Onde que você estava na hora, durante a madrugada? Eu estava no mato porque eu fui assaltado. Você foi assaltado e qual que foi a circunstância que você foi assaltado? No ponto de ônibus, indo para trabalho. E por que te falaram que você é o responsável por isso? Te viram saindo você sem calça, saindo pela rua, a própria família ajudou, falou que você podia responder por isso. O arranhão no seu corpo é por quê? Isso foi devido ao assalto que eu sofri no ponto de ônibus. Florentino foi reconhecido pela jovem por conta das tatuagens que tem pelo corpo. Um símbolo no peito e 2 penas no pescoço. Mesmo assim, ele negou ser o responsável pelo crime. E 3 pessoas te reconhecendo como sendo responsável, elas estão falando mentira? Isso mesmo. Então você não fez isso contra o menino? Eu não fiz. Agora os policiais vão fechar aqui, ó, Camburão, e vão levar o Florentino transferido para a unidade onde ele vai cumprir esse período que a justiça determinou até o fim da investigação, até o fim do inquérito, e logo em seguida ele deve ir a julgamento para decidir se ele realmente, a justiça decide se ele realmente é culpado ou não por este crime que ele é suspeito. Um crime chocante. O único suspeito que já teve a prisão preventiva decretada pela justiça, um homem frio e que esperou o melhor momento para agir. Segundo a mãe, foi um dia que ela esqueceu de passar a chave na porta. Talvez seja um hábito dela não passar a chave na porta. Quando já não havia ninguém pela rua, ele começou a espreitar a casa. Ficou vigiando, se escondia atrás das árvores. Foi aí que num portão lateral da casa, ele viu que estava destrancado. Não só o portão, como também a porta da casa. Foi então que ele viu a oportunidade para agir. O Florentino, segundo a investigação, o suspeito, ele entrou na casa e foi direto ao quarto da adolescente. Lá, ele foi até a cama. Pegou, na cintura havia um facão. A jovem estava dormindo. Ele foi até a cama e colocou o facão no pescoço da adolescente. A jovem acordou desesperada, mas, como estava sendo agredida e tinha uma arma contra ela, ela ficou em silêncio. Foi neste momento que ela foi abusada. Logo em seguida, depois de vários minutos, quando o Florentino teria se perdido um pouco a noção do que estava fazendo, se distraído, a jovem se arriscou. Ela pediu ajuda, gritou por socorro. Os pais dela, que estavam em um outro cômodo, um cômodo a cerca de 5 metros, escutaram o pedido de socorro da filha. Foi então que eles levantaram e voltaram até o quarto dela. Eles já haviam estado lá na noite anterior para dar boa noite. Foi neste momento que eles viram o homem sem roupa, sem a parte de baixo da roupa. O casal, os pais então, foram para cima do homem. Começaram a agredi-lo para proteger a filha.
A partir deste momento, o homem começou a também agredir os dois homens. A jovem ficou ao canto apavorada, com medo. O homem, o pai dela, começou a bater neste agressor. Foi então que, a partir deste momento, ele tentou fugir. O suspeito começou a tentar fugir. O pai da adolescente acabou caindo e se machucando. Já a mãe conseguiu andar alguns passos além. Foi até o suspeito e o agarrou pelas costas, a camisa, e arranhou as costas dele. Mas mesmo assim, ele conseguiu fugir. Ele foi na direção da rua onde já não havia mais movimento e casas, e se escondeu no mato. O suspeito saiu correndo, sem roupa, completamente nu. Florentino deixou para trás as roupas íntimas e a bermuda, e foi justamente isso que levou a polícia até ele. Quando os investigadores chegaram ao local, vasculharam a bermuda. Nela encontraram alguns documentos. Começaram então a buscar o responsável pelos cartões. Chegaram a um nome. O homem era parente de Florentino. Foi questão de tempo até terem o suspeito identificado. E a mãe conseguiu ir mais um pouco à frente, ela segurou o indivíduo pela camiseta, só que a camiseta rasgou e foi onde ela arranhou o indivíduo, e ele ostenta esse arranhão, entendeu? E ele conseguiu fugir. A vítima fez um retrato falado do criminoso que a atacou. Também passou em detalhes o que lembrava das tatuagens do suspeito. Todas as características batiam com Florentino, mas ele não estava em casa. Havia ainda um lugar para procurar, o trabalho dele. Durante 4 meses, o Florentino trabalhou nesta empresa do ramo alimentício da cidade. Ele atuava aqui como auxiliar de produção. Os policiais civis, recebendo a informação, eles vieram até o local. Aqui conversaram com o responsável e ele informou que realmente o homem atuou no local durante todo este período, mas ele faltava com muita frequência. O turno dele era o turno da noite. E um detalhe chamou a atenção. No dia em que a casa foi invadida pelo suposto homem, ele, o Florentino, não veio trabalhar. Este detalhe, muito importante para a polícia, reforçou a suspeita de que o Florentino seria o responsável por invadir a casa e abusar da adolescente de 15 anos. Ele ficou algum tempo com ela, ele ficou algum tempo no quarto dela e ele teve a cautela de acender a luz na hora que ele terminou o ato, para ele poder achar a porta do quarto. Ele acendeu a luz e foi a oportunidade que ela viu essas tatuagens. E foi o ponto crucial para a gente conseguir chegar no cidadão. Cada informação colhida apontava Florentino como responsável, mas o suspeito ainda não havia sido encontrado para reconhecimento presencial. Mas 24 horas depois, os investigadores o localizaram. Os policiais militares ficaram de tocaia, em frente à propriedade que eles receberam a informação de que seria aonde o suspeito morava. Eles ficaram por várias horas. Isso porque na primeira batida aqui, os familiares disseram que o homem, o Florentino, não estava em casa. Mas, depois de algumas horas, eles esperaram. E como se nada tivesse acontecido, por este matagal aqui, por essa parte do mato, o homem veio caminhando e seguiu, passou por esta cerca, aqui pelo canto, olha só, justamente por este vão que tem aqui, e foi em direção àquela casa. Lá no fundo estava toda a família, mas quando o homem já estava no trajeto, a polícia veio correndo e os policiais renderam o Florentino. Ele foi preso em flagrante. Naquele primeiro momento, o homem gritava, pedia para não ser preso, falava que não sabia o que estava acontecendo. Quando confrontado pelos policiais civis, ele disse que não foi o responsável pela agressão à menor, mas também não conseguiu dar um álibi que pudesse comprovar o que ele estava fazendo na noite do crime. Essas imagens foram feitas logo após a prisão. Algemado, Florentino ficou em silêncio. Ele estava descalço e sem camisa.
ele não tinha passagens pela polícia. Eu acredito que é sem vergonhice mesmo de quem pratica esse ato. E os nossos legisladores, eles deveriam dar uma atenção especial para que esse cidadão permanecesse o resto da vida cerceado na sua liberdade, porque são pessoas que não têm condições de conviver em sociedade. Os parentes da vítima preferiram não comentar o assunto. Em choque, a jovem passou por atendimento médico. O facão usado no crime não foi localizado. Eu vou dizer uma coisa, faz tempo que eu não vejo um policial falar a coisa mais certa que Faraó e eu falamos aqui todos os dias. A delegada dizer que os legisladores deveriam dar mais atenção para que esse homem ficasse numa prisão perpétua, porque eles não têm condições, ele não tem condição de viver em sociedade. Resumo, o único problema, a delegada é perfeita, o único problema é, os legisladores são deputados e senadores, e mais de 100 deles, mais de 100, estão tentando escapar da cadeia por caixadores, propina e toda sorte de sem-vergonhice. Então imagina se eles vão cuidar disso.